Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar com a nossa série de apresentação dos professores. Mais uma vez sou eu aqui, não o professor Pondo, e hoje eu vou apresentar uma pessoa que é especial para mim, porque nós somos colegas, tanto no programa de mestrado quanto no de doutorado, e agora somos colegas de departamento também. Hoje quem vai falar com a gente é a professora Gabriela Caiana Ferreira. Tudo bom, Gabriela? Bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, falar com vocês, com os alunos do curso, né, principalmente. Ah, que bom. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho, eu acho, diferente do que os outros professores costumam fazer, né? Vamos conversar um pouco sobre como foi a tua trajetória e tal. E aí, bom, conta pra mim, o que é que te fez ir pra física? Nossa, tem várias maneiras de contar essa história, né? Eu gosto da versão, eu tenho várias versões, mas a versão que eu mais gosto, talvez, é a mais verdadeira. Eu sempre quis ser professora e eu via em algumas disciplinas da escola assim, uma possibilidade de ser professora. Física não estava entre as principais, mas eu via que eu tinha alguma intimidade com a física, né, na escola. E eu morava no interior de Santa Catarina, acabei indo morar em Joinville, cheguei em Joinville, a única universidade estadual ou pública que tinha na época lá era a UDESC, né, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e o único curso de licenciatura que tinha lá em 2005 era o curso de Física. Então eu acabei fazendo vestibular, passei e comecei a fazer Física, mas pensando assim, talvez eu mude, porque eu achava realmente que era um desafio bem grande para mim, né, concluir um curso de física, mas eu simplesmente me apaixonei pela física, gostei, os professores lá eram muito bons, assim, eu tinha uma relação de admiração e, sabe, pelo lugar que eles ocupavam, e eu comecei a pensar que eu queria traçar essa trajetória acadêmica também. E durante a graduação eu trabalhei com um projeto de extensão, como voluntária na pesquisa, e na monitoria das disciplinas de ensino. Então, minha primeira atuação em monitoria foi nas disciplinas de ensino, né? Monitora das práticas de ensino, instrumentação. Então, eu já tive uma primeira aproximação, assim, nas atividades de ensino lá nas monitorias. E, então, eu acabei concluindo física em 2009. Logo depois eu fiz a seleção do mestrado e passei e vim para Florianópolis, né? Fiz o mestrado em 2010. Tu já engatou, então? Eu fiquei 6 meses parada, não, né? Eu me formei em agosto. Eu tive que colar grau em gabinete porque eu fiz um concurso para substituta na UFSC, na época, em Joinville. Fui a primeira professora de física da UFSC Joinville, do curso de Engenharia de Mobilidade. Substituta, eu tinha 22 anos, eu acho. Foi, assim, assustador, assim, eram 200 alunos numa sala, tinha amigos da infância, inclusive. Mas foi legal, assim, foi a minha primeira experiência como docente. Então, eu passei 6 meses como colaboradora lá em Joinville, na UFSC, e nessa época eu estava fazendo a seleção do mestrado, né, e acabei entrando no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, onde eu conheci a Marinês, em 2010, naquele workshop que teve no SED. Isso, eu era da turma 2009. Mas só me conta uma coisa antes. Quando já que tu entrou na física, assim, só mais pela vontade de ser professora do que por afinidade com a física. Em algum momento, naqueles 4 anos, tu sentiu uma vontade de mudar de curso? Em algum momento,
eu pensei que eu podia ter feito outro curso, né? Eu tinha vontade de ser professora de biologia antes. Sempre foi assim minha primeira opção, porque eu tinha um professor de biologia na escola que era sensacional. Então acho que não, né? Tem a ver com isso. A gente se espelha um pouco nos nossos professores. Os interesses, assim, eles vão surgindo também por essa sensação que a gente tem de competência para algumas coisas, mas também de pertencimento a alguns grupos, né? E naquele momento lá da escola, eu gostava muito da biologia e me sentia super a fim de fazer biologia. Então, eu me arrependi, assim, num primeiro momento, de não ter insistido mais em fazer a biologia. Mas depois, mas ao mesmo tempo, eu não tinha física. No primeiro semestre eu não tive física. Lá no curso que eu fiz, a física 1 começava no segundo semestre. Então eu levei esse tempinho aí para começar a fazer as disciplinas de física mesmo, e aí investi todo, né, meu tempo e minha dedicação no curso mesmo. Entendi. Bom, que bom, né? Então até que não foi tão sofrida essa tua conversão para física, né? Não foi. E eu acho que durante o curso de graduação, uma coisa que eu investia muito também era em estudar em grupos e estudar nas monitorias. Eu ia para a monitoria, os monitores não me aguentavam, né? Porque eu sentava com o meu materialzinho, com as minhas canetas coloridas, réguas, todos os aparatos, e começava a estudar. E então, assim, eu fui muito incentivada por essas pessoas, né, dos projetos de ensino, das monitorias, os professores que viam, né, que convidavam para participar de um projeto como voluntária de extensão, né, e eu participava. Então, essa integração acadêmica que o curso de graduação me possibilitou, eu acho que eu não conseguia me ver em outro curso porque eu estava muito íntima dos grupos de professores, de monitores, assim, intelectualmente, né, assim, academicamente íntima dessas pessoas. Que legal, legal. Dá uns insights, assim, né, do que a gente tem que fazer para gostar do curso. Mas tá, e aí tu só deu aula 6 meses na UFSC e logo teve que largar para vir para o mestrado, né? Isso, eu dei 6 meses de aula na UFSC. Como colaborador, o contrato já ia encerrar logo mesmo. Eu fiz o processo, a seleção de mestrado em 2009 e comecei em 2010. E aí eu me mudei para Florianópolis, e então eu moro em Florianópolis desde 2010, quando eu comecei a fazer o mestrado. E no mestrado eu fui orientanda do professor José Francisco Custódio, que também era meu orientador na graduação, lá em Joinville. A gente passou juntos aqui na UFSC, né? Ele no concurso para professor e eu para fazer o mestrado. E a gente continuou um projeto que a gente tinha lá em Joinville, na UDESC, que era sobre afetividade no ensino de física, que é o tema da minha dissertação de mestrado. Então, aí eu, né, entrei aqui em Florianópolis, no mestrado, desenvolvi o projeto. Nessa época, eu me dediquei só à bolsa da pós-graduação, né, que bom que teve oportunidade de bolsa na época. Acho que todo mundo da minha turma de mestrado tinha bolsa. Era uma época bem boa, 2010, saudades. E a gente desenvolveu o projeto, então, aplicou no colégio de aplicação o projeto sobre afetividade no ensino de física. Defendi em 2012 e na mesma semana eu passei de novo para colaboradora, agora do colégio de aplicação da UFSC, aqui em Florianópolis, onde eu trabalhei 2 anos como professora de física. Foi muito legal a oportunidade, eu tive bastante sorte, assim, né? Trabalhei em lugares muito legais antes de me tornar professora do ensino superior. Assim, trabalhei
eu já tinha trabalhado em outro colégio de aplicação lá em Balneário Camboriú, então eu acabei trabalhando em 2 colégios de aplicação antes de entrar na UFSC, como professora ou no ensino superior, né? E no colégio de aplicação, coisas que foram muito legais, assim, para minha atuação, foi ajudar, contribuir com o PIBID, né, que está com seleção aberta, provavelmente vai fechar até esse vídeo ser divulgado, mas que fica aqui para os alunos saberem que é um projeto super legal, né? Tu pode falar da perspectiva de professora que recebeu o PIBID da escola, né? Eu não era oficialmente supervisora, contribuía na supervisão, né? Outro professor era supervisor, eu recebia muitos alunos lá, os alunos sensacionais da física. Eu tive um bolsista que foi o estrelinha do PIBID, ele está no doutorado hoje, né, no PPGCT também. O Kleber, a gente fazia tudo junto, o TCC dele surgiu, vários TCCs surgiram das experiências do PIBID lá no colégio de aplicação, foram 2 anos, assim, muito legais. E foi nesse momento que eu conheci o Paulo e a Tatiana, né, os dois foram, nessa época, cada um no momento, supervisores do PIBID, coordenadores do PIBID de física, né? E a gente desenvolvia atividades bem bacanas, assim. O PIBID contribui muito para a formação. Eu já fui supervisora do PIBID lá no Paraná, na UFPR também, coordenadora do projeto. Lá eu estava com 22 alunos até ano passado. Então é uma quantidade bem grande, assim, de bolsistas, mas a gente vê o quanto que contribui para os alunos, contribui para a formação, para perder aquela vergonha, para lidar com os adolescentes, sem aquela responsabilidade, assim, de, nossa, eu sou o único professor da disciplina. Não, você está lá para aprender junto, né, com o professor supervisor, que ali a gente tem uma discussão bem interessante, que é entender a escola como espaço de coformação, né? Então, a escola também é espaço de formação, assim como o curso de graduação. O professor da escola é um coformador, então ali está todo mundo aprendendo, né? Que legal. Tá, e aí então passaram 2 anos no colégio de aplicação? Isso, 2 anos. Em 2013 eu fiz seleção do doutorado e entrei em 2014 no PPGCT. Mas teve uma coisa muito legal ali que acho que contribuiu muito para a minha história, que daí vai dar um gancho para o meu doutorado, que em 2013, como professora do ensino médio, eu fui selecionada, tentei 2 vezes, mas só em 2013 eu fui selecionada para participar da escola de professores de física no CERN. Então, são selecionados professores do Brasil inteiro para participar dessa escola de física de partículas para professores. E nessa escola, a gente tem cursos sobre física de partículas. Quer dizer, essa escola acontece lá na Suíça, em Genebra, na Suíça, dentro das instalações do CERN. Parte dessa escola também acontece em Portugal, uma semana antes. Então, é uma oportunidade incrível. Na época, eu recebi o financiamento da Sociedade Brasileira de Física e da CAPES. Hoje, a CAPES não está mais financiando, mas tem a SPRACE, que em São Paulo, acho que está financiando a ida dos professores. Recursos mais restritos, assim, custeio geralmente acontece para professores da educação básica das escolas públicas, né? Então, tem essa vantagem aí, quem quiser escrever projeto tem grandes chances de ser selecionado. E nessa ida ao CERN, assim, muita coisa legal aconteceu, assim, que acho que transformou minha perspectiva de tudo, assim, de formada em física, de professora de física, da pesquisa na área da física, inclusive, né, minha visão sobre todas as discussões que a gente faz sobre filosofia da ciência, epistemologia da ciência, sobre a própria natureza da ciência, né? Então, foi, assim, emocionante, a Disneylândia dos físicos, né?
está num espaço que se produz conhecimento científico de ponta. São pesquisas que tentam, né, vão para além das fronteiras do conhecimento científico, daquilo que a gente conhece hoje, que exploram coisas para além. E ter sido uma das selecionadas naquele momento, estar envolvida assim com pesquisadores do mundo inteiro. Essa escola acontece em língua portuguesa, né? Tem vários idiomas, mas eu fui selecionada para a escola de língua portuguesa. Então, é super, né? Ninguém precisa ter medo de se inscrever, não precisa falar inglês, nem francês, pode se inscrever com tranquilidade. E coisas que eles valorizam na seleção, justamente a participação em projetos como a Olimpíada Brasileira de Astronomia, Olimpíada Brasileira de Física, participação no PIBID, eles valorizam muito na seleção. Desenvolvimento de projetos de pesquisa com os alunos, né, nas escolas. Então, é interessante que, para ser selecionada para essa escola, você tem que ir construindo a sua história, né, de formação. Assim como para qualquer bolsa que você venha conseguir, tem uma história que ela é considerada, né? Sim. Então, para alcançar essa bolsa, esse mérito, enfim. Então, e foi muito legal, assim. E uma coisa que me surpreendeu e que tem motivado muito as minhas pesquisas hoje, né, que motivou minha tese e agora meus projetos, inclusive de extensão, tem a ver com a participação das mulheres nesses contextos, né, de produção em ciência. Então, naquele momento ainda, a gente tinha o diretor do CERN era um homem, e em 2014, né, um ano depois, foi selecionada a Fabiola, uma física italiana, e ela foi reconduzida agora em 2019 para mais 5 anos, se eu não me engano, para coordenar o maior laboratório de física do mundo, né? Então, a gente tem algumas mudanças, assim, nos caminhos que a pesquisa em física tem seguido, né? Então, a contribuição das mulheres, ela está começando a aparecer, quer dizer, está começando a ser valorizada e considerada, né? Uma luta que a gente vem fazendo já há algum tempo aí. E aí, né, entra um pouco do que eu tenho feito no projeto de extensão agora, como professora da UFSC, que é o Meninas na Ciência, que eu posso contar uma sequência depois de falar do doutorado. Não, tem que contar. Em 2014, Mari, eu fiz essa doutorado, entrei. Só que comecei a fazer as disciplinas e tal, 3 meses depois, 2014, estava meio indecisa, assim, que ia ser o futuro, né? Eu queria entrar num concurso, eu tinha só o mestrado. Aí surgiu um concurso lá no interior do Paraná, na UFPR. Talvez vocês nem conheçam esse lugar, é longe mesmo. 1.000 quilômetros, quase 1.000 quilômetros daqui de Floripa. Aí eu pensei, faço ou não faço? E, enfim, me inscrevi. No dia que saiu o edital, assim, o cronograma saiu na sexta-feira. No domingo, meu pai e minha mãe estavam aqui, começava segunda-feira o concurso. Aí eu perguntei se eles me levavam, né, de carro até lá. Eles falaram, claro, a gente te leva. E a gente foi. Então, esse apoio sempre é importante, né? A gente percebe que às vezes a gente conquista algumas coisas, o mérito não é tudo, assim, né? Às vezes tem uma rede de apoio, às vezes não, geralmente, né? A rede de apoio é muito importante. Então, meus pais acabaram indo comigo, né? Isso foi 2014, então faz 6 anos. Eu fui fazer o concurso e passei. Estava no 4º mês do doutorado, ia ser chamada em seguida, fui chamada em seguida, e daí começou a minha saga de viagens, assim. Eu viajei muitos milhares de quilômetros. E eu estava fazendo disciplinas obrigatórias aqui em Florianópolis, no doutorado, e voltava toda semana, né, para fazer as disciplinas. E daí eu vi eu consegui
eu senti o que é sobrecarga, assim, sobrecarga de trabalho, de estudo. O meu orientador do doutorado era o Custódio, de novo. Ele, desde a graduação. O meu orientador era o Custódio ainda, e claro, né, a gente sentiu um afastamento, assim, porque eu entrei em colapso, assim, tipo, o que eu tô fazendo? Eu tinha um emprego que eu queria, mas eu precisava dar uma atenção para minha família, eu precisava estudar, e aí eu fazia essas viagens toda semana, fui morar sozinha lá no Paraná, assim, sem conhecer nada nem ninguém. Foi bem intenso, assim. Passei 15 meses lá no interiorzão, e voltando toda semana para Florianópolis por causa do doutorado. Não consegui estudar, né? Foi muito tenso, assim, para mim. Aí, em 2016, eu consegui transferência para o litoral do Paraná, que foi onde eu trabalhei até outubro de 2019, né? Ano passado, antes de eu passar no concurso da UFSC. Então, e lá eu desenvolvi atividades com PIBID, projetos de pesquisa, projetos de extensão de atendimento às crianças carentes da comunidade, com aulas de física, química, matemática. Então, investi nesses projetos todos, assim, né? Tentando construir um caminho que viesse um dia me levar de volta para o local onde eu queria trabalhar mesmo, né? Que era a UFSC, pensando também em poder, sei lá, no futuro, trabalhar na pós-graduação. Ainda não estou vinculada à pós, mas se tiver oportunidade, claro que eu vou assumir esse projeto também e contribuir, né, com o lugar que me formou. Ah, que legal. Tá, e aí então tu estava no Paraná, fazendo doutorado ao mesmo tempo, e teve uma mudança no teu caminho, não teve, no meio do doutorado, assim, de objeto de investigação? Eu me lembro porque eu fui um dos sujeitos da tua pesquisa, por isso que eu estou lançando essa. Teve. Nossa, agora eu vou relembrar isso. Então, sabe que isso foi uma das coisas mais legais do meu doutorado? Entrar em crise? Claro que a gente tem que estar preparado, assim, um pouco, né? Pensar assim, entender que os momentos de crise, eles existem e a gente vai ter que lidar com eles. Claro que, como eu falei, tendo a rede de suporte, tendo, né, pessoas nas quais tu confia academicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então, eu entrei com um projeto de doutorado lindo. E é um projeto que eu e o Custódio a gente já desenvolvia antes. E tem a ver um pouquinho com várias pesquisas que ele gostaria muito de fazer. E eu já, né, trabalhava com ele há muito tempo, eu já sabia exatamente como mais ou menos proceder ali, né, naquele projeto. Eu sabia que eu ia ser muito bem orientada naquele projeto, não tinha dúvidas. Mas aí eu comecei a entrar em crise, porque aquilo não era o que eu queria fazer, não era o meu projeto de pesquisa que eu tinha escolhido fazer dentro do meu coração, dentro da minha mente. Quer dizer, às vezes a gente está envolvido em um projeto que é lindo, mas não é teu, é de outra pessoa. E a pessoa te convida, ela tá te recebendo bem, ela vai te orientar, mas aquilo, quando o comichão da pesquisa e da curiosidade vai surgindo dentro da gente, não tem quem segure. Então, aí, eu simplesmente, assim, como eu falei, né, eu entrei em colapso, assim, de muito trabalho e tal, e aí, um dia eu recebi uma mensagem do Custódio. Vocês conhecem o Custódio, né? Eu posso falar dele, porque a gente já posso falar mal dele, inclusive. O Custódio tem aquela cara de bravo, mas ele não é bravo. Não é. Não faz isso, os alunos precisam achar que o Custódio é bravo. Não, ele não é. Mas, então, ele me escreveu um e-mail. Esse e-mail é muito bom. Ele perguntou assim: você ainda está no doutorado? E daí aquilo me fez... Eu fiquei uns 3 dias pensando naquilo e tal. Aí eu até me preparar para responder. E falei, olha, eu tô, mas eu não quero mais trabalhar com isso aí, não.
você é ótimo, mas eu não quero mais trabalhar com esse assunto, porque esse projeto é teu, e eu quero ter um projeto meu. E daí ele veio com a pergunta, né? E o que tu quer fazer? Aí e é difícil, né, Mari, quando a gente percebe que a gente tem autonomia já intelectual, assim, isso faz uns, 5 anos. Tu tem autonomia intelectual, assim, então eu posso decidir o que eu quero fazer? E eu demorei, assim, e eu era muito executora. Eu fazia tudo, assim, se pedia para eu escrever 40 páginas, eu chegava com 40 páginas. Eu sempre fui muito executora, assim. E naquele momento eu tinha que ser criativa, eu tinha que criar, eu tinha que pensar o que ia me fazer feliz. E eu fui ver até lembrar que o que me fazia feliz eram coisas que eu tinha vivido lá no CERN, sobre pesquisa, sobre epistemologia da ciência, sobre filosofia da ciência. Não era nem sobre física de partículas, né? Que foi o curso que eu fui fazer, mas era sobre entender a natureza da investigação científica, entender como isso acontece, como as pessoas também pensam que isso acontece. A visão que as pessoas têm disso, né? As pessoas, no caso que eu investiguei, foram docentes universitários, né? Como que os docentes universitários que ministram disciplinas, lecionam sobre esse tema, entendem esse tema? Vários resultados interessantes, assim, que tem diferentes visões sobre esse tema. Quer dizer, tem alguns docentes universitários, algumas que entendem, que assumem uma posição, uma visão de natureza da ciência e acabam discutindo aquela visão e compartilhando aquela visão. Tem os docentes que entendem a natureza da ciência como campo de pesquisa, então aí vem vários teóricos, várias ideias. Outro resultado interessante é que a gente só trabalha os referenciais canônicos nas disciplinas, né? Então, é o Popper, é o Kuhn, o Lakatos, Feyerabend e o Bachelard. Então, só que a gente sabe que tem umas epistemologias surgindo aí, ou que já são muito mais antigas, que são interessantes também de discutir a ciência. Então, tem vários resultados. Não há consenso sobre como trabalhar e o que trabalhar. Então, agora na pesquisa com os meus orientandos, eu tenho desenvolvido um mapeamento no Brasil da produção e pesquisa científica sobre esse tema. A gente está fazendo um mapeamento de todos os eventos na docência universitária, sempre focando os cursos de licenciatura em física no Brasil. Esse é um resultado aí, parece interessante. E buscar boas práticas, né? O que a gente pode compartilhar sobre o ensino da natureza da ciência, a discussão sobre a natureza da ciência. Então, eu estou trabalhando com os alunos. Então, a minha mudança foi porque eu estava infeliz em trabalhar com uma coisa que era linda, mas que não pertencia a mim. Então, muitas vezes, mesmo no curso de graduação, né? A gente tem que achar uma brecha, alguma coisa, para descobrir assim, mas o que do curso de graduação faz eu me sentir pertencente a esse contexto? Porque, gente, se for... A gente não... Assim, é quase... Não sei, não é 100% das pessoas que sente prazer em resolver um problema de física e pronto, nossa, isso aqui satisfez, eu estou super feliz com o meu curso. A gente tem que procurar outras atividades que façam a gente curtir ficar ali, né, estar ali. Então, eu encontro as minhas alunas minhas bolsistas de extensão toda semana. A gente fica a tarde inteira. Hoje eu estava a tarde inteira antes de encontrar vocês aqui, eu estava a tarde inteira com elas e a gente discute vários temas, a gente faz formação teórica semanalmente, porque elas me dizem que elas encontraram um momento que elas podem estudar física e assuntos de interesse gerais. Né, sobre feminismo, sobre mulheres na ciência, meninas na ciência, enfim. A gente consegue estudar esses temas nesse momento. Então, a graduação ela tem que ser espaço que é um espaço que vai para além da formação curricular, porque senão a gente não sobrevive
assim, com 100% de satisfação intelectual a todo momento, né? Então, por isso que a Mari perguntou da minha mudança, assim, porque eu entrei em crise, eu briguei com o custódio. Não, mentira, a gente não briga. Mas, assim, eu fiquei, nossa, como é que eu vou decepcionar né, ele que acreditou tanto em mim? E, gente, ele foi um orientador, foi e continua sendo, né, para quem for orientando dele daqui para frente, um orientador maravilhoso, assim, ele nunca me deixou na mão para nada, mesmo de um tema que ele não era inicialmente de interesse dele, né? Mas que foi surgindo e a gente construiu um projeto juntos. E daí eu, né, defendi meu doutorado em 2018, em dezembro, deu tudo certo. Ah, viu? Mas que bom, né? Ele foi receptivo, né, para tua mudança, e é importante para os alunos. Eu acho engraçado isso, tá mencionando várias coisas, porque assim, eu comecei te perguntando se tu não teve crise durante a física, porque eu tive muita crise, né? Então, o que me faltou justamente? Eu não fui monitora, eu não me envolvi com ninguém, eu tinha um afastamento, eu ia para a faculdade só para a faculdade, né? Então, eu tive um afastamento bem grande, assim, E eu já tinha pulado vários cursos, então, eu já tinha vindo de 3 engenharias diferentes, né? Então, chegou um momento em que eu estava até cogitando sair, mas é legal tocar nisso, porque, assim, hoje em dia, quando eu fiz física, tinha muito menos oportunidades de bolsa, tanto de iniciação científica, não existia iniciação à docência, monitoria aqui na U, eu comecei aqui na UFSC, eu estou falando de mim aqui, mas que eu digo aqui, os alunos têm que aproveitar essas oportunidades que hoje em dia até tem bolsa, né? Mas também dá para fazer de forma voluntária, participar dos projetos, e que tem muito projeto, né? Então, esse aqui é um canal justamente para os alunos conhecerem os caminhos que podem fazer com que eles ganhem uma afetividade com o curso, né? Uma conexão afetiva com o curso de licenciatura, de bacharelado, o que seja. Exatamente. Tá, mas me conta agora melhor como é que é esse teu projeto, o teu projeto de extensão. Então, o projeto de extensão, ele começou esse ano, dia 1º de janeiro desse ano, e nesse projeto a gente tinha inicialmente como ideia estimular a participação e a busca, a procura das meninas da educação básica com relação para cursos de graduação, né, no vestibular, cursos relacionados à ciência e tecnologia. Uhum. E daí a gente planejou várias atividades, só que, bom, quando foi começar as atividades, todo mundo entrou em, né, isolamento social, as aulas foram suspensas, e daí implicou em a gente não conseguir desenvolver os projetos na escola. A gente continuou desenvolveu várias coisas, jogo didático, roteiro de leituras de livros sobre que falam sobre histórias de mulheres, desde livros mais comerciais, assim, né, até livros, produções públicas. Assim. Tem um livro que chama Exploradoras do Universo, que é o livro de uma garota que fez física, começou a fazer física e depois foi para o curso de jornalismo. Daí ela resolveu escrever sobre no TCC dela foi sobre as exploradoras do universo. Então tem várias mulheres físicas brasileiras, físicas e astrofísicas, que trabalham com o tema do universo, no livro dela. Então a gente montou roteiros de leitura e mais uma coleção de livros que é da Alessandra Passini, que ela trabalha no INSPE, mas ela divulga, assim, histórias de mulheres também para garotas, né, meninas, crianças. E a gente trabalhou com os livros esses 3 livros e construiu roteiros de leitura para meninas de todas as idades, meninas e meninos, né?
mas para trabalhar a questão das mulheres na ciência, meninas na ciência. Só que não conseguimos aplicar também, né? E, por fim, agora, só que tem novidades por aí. A gente começou a trabalhar em vídeos sobre física e arte. Então, a gente começou a trabalhar com vídeos sobre física e fotografia, física e cinema, física e música, física e literatura. E tem mais um tema. E, bom, produzimos vinhetas, alguns vídeos e tal. A gente agora está vendo essa questão dos direitos de imagem e tal. A gente está revisando tudo isso para publicar esses vídeos. Mas publicar onde, né? Foi aí que surgiu a necessidade de montar um canal de divulgação, porque a perspectiva era sempre que a gente ia voltar para as aulas, né? Assim como todo mundo que está em casa agora, a gente está vivendo ainda os 15 dias de quarentena de março, né? A gente achou que, sei lá, agosto, segundo semestre, como a perspectiva não é essa, a gente criou um canal agora que chama Meninas na Ciência UFSC, no Instagram. Hoje a gente conversou sobre o roteiro, o planejamento, a programação de postagens e as categorias de postagem, layout, tudo, identidade visual. E a partir dessa semana a gente vai começar a fazer as publicações dos materiais produzidos. Na verdade, a gente está adaptando todos eles para o meio, né, para o canal de comunicação Instagram. Porque estava tudo escrito, né? Cartaz impresso, essas coisas assim. E agora jogo didático, ele era físico, né? Era com cartõezinhos e tal. Tipo um jogo de cartas. Então, agora a gente vai ter que transformar tudo em algo para o Instagram. Mas é legal que vocês estão se adaptando, né? Então, quer dizer, para os alunos verem, não tem... Se o ensino tradicional está parado, por razões que a gente tem que se adaptar, as atividades de pesquisa e de extensão não estão parando, né? Então, tem trabalho, os alunos que tiverem interesse sempre podem procurar os professores que estão trabalhando com extensão, né? Então, na extensão estou com 2 bolsistas de extensão, e na pesquisa eu estou com 2 voluntários. Então, assim, acaba que, né, e quando algum aluno vem conversar comigo e tal, para, né, trabalhar em algum projeto, a primeira pergunta que eu faço eu sempre aceito e pergunto, quanto tempo você tem para dedicar? Quer dizer, você pode dedicar 2 horas semanais até 20, não sei. Então, né, a gente pode adaptar atividades e tal, para manter essa rotina de trabalho, né? Para manter essa rotina de vínculo com a universidade. Uhum. Legal. Legal, bem legal mesmo, né? E a tua pesquisa, o que tu tem pesquisado agora, hoje em dia? Tu continua trabalhando, então, com as questões de natureza da ciência, né? Continuo trabalhando. A gente está fazendo esse estudo de estado do conhecimento sobre a produção e natureza da ciência vinculada aos cursos de formação de professores na licenciatura em Física, então focando só o contexto da docência universitária, da licenciatura em Física, formação de professores. Tem encontrado pouca coisa, né? Então tem várias lacunas aí. E tô trabalhando nisso, assim, né, agora, por enquanto, porque esse trabalho tem que ser muito cuidadoso, assim, de fazer o mapeamento de todas as revistas, de todos os eventos, é um trabalho manual ainda. Uhum. Sim, estudos do tipo estado da arte são bem... exigem uma... Fala. Não, eles exigem uma pormenorização metodológica mesmo, né? Digamos, um aluno que vier trabalhar contigo voluntariamente vai aprender bastante sobre pesquisa, sobre o sistema de publicação, qualificação de revista,
né? Vai conhecer os principais grupos de pesquisa. Então, Gabi, muito legal conhecer. Já conhecia por cima, assim, né, o teu trabalho. É bom para os alunos da licenciatura verem também, né? Claro que o Paulo e a Tatiana já fizeram também aqui os episódios deles, mas é para os alunos saberem que a licenciatura também tem pesquisa, né? Também tem pesquisa, também tem extensão, que o aluno não está ali, claro, tem maior importância a formação dele de professor, mas o professor é professor em muitas áreas, né? Não só na educação formal, então, e que existe pesquisa também, né? A gente não fez mestrado e doutorado na Fisicona, a gente fez em ensino de física, né? Em educação científica e tecnológica, no caso. Mas que essa área também é uma área de produção de conhecimento, né? Então a gente... E assim, é engraçado porque muitas vezes você deve escutar isso também, Mari, às vezes é um pouco de... Não é maldade, claro que não, né? Mas assim, um pouco de desinformação, assim, que a nossa área de educação científica e tecnológica é uma área que se preocupa muito com a área de origem, muito com a física, com a química, com a matemática, né? Então, quando a gente está discutindo lá os temas, é igual quem já fez disciplina da evolução dos conceitos, percebe isso, né? Que você aprende muita física em disciplina da área de ensino. Você aprende muita física, porque você tem que aprender a ensinar, você tem que aprender a contar a história, a reconhecer a história, a não focar em anedotas, né, históricas. Sim. E, enfim, a gente tem muita disciplina que tem essa preocupação, né, com o contexto de origem, com a nossa área de origem. E eu sempre antes de ser, né, de decidir por um curso de pós-graduação na área do ensino, eu estudei tanta física quanto todo mundo que não foi para a área do ensino. Então, é importante a gente deixar claro que a nossa área de origem é a física. E como que a gente circula nesses contextos, né? E eu, inclusive, admiro um pouco o contexto do Departamento de Física dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, porque é um departamento que tem as vagas de ensino dentro do departamento, quer dizer, que respeita essa história do departamento, né, que começou lá na década com os primeiros professores de ensino no século passado, né? Então, a gente é reconhecido nacionalmente também por conta disso, né? Os professores que foram professores da Marinês, meus aqui na física, professores de muitos dos nossos professores do departamento, eles são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente com relação à área de pesquisa em ensino de física ou educação científica. Então, a gente está carregando aí uma tarefa importante aí, que é manter essa área fortalecida de pesquisa dentro do departamento. Sim, é verdade. A gente vai... É bem louco a gente falar isso, foi legal comentar, porque, por exemplo, o Pinho, ele trabalhou na produção dos primeiros projetos lá do Brasil, quando se decidia se ia traduzir os projetos estrangeiros ou fazer os nossos próprios projetos. Isso na década de 60 e 70, e ele estava na ativa até 2 anos atrás, né? Então, o professor Demétrio, né, que é um grande freiriano, não era do departamento de física, era lá do departamento de metodologia, mas ele dava aula de didática para a física, né? Então, a gente tem... e aí, depois, todos os outros professores que vieram depois, né, e a gente foi aluna deles. Então, a gente é, tipo, geração 2,5, eu acho, mais ou menos, né? Mas é verdade, a gente tem que... É bom para os nossos alunos saberem que ensino tem bastante pesquisa e que ser professor não é ser formatado, não. É uma tarefa de reinvenção para o resto da vida. Acho que o curso de licenciatura tem... O nosso objetivo é passar isso, justamente, que para o aluno vai ser essencial sempre se
se renovar, porque sempre muita coisa nova está sendo desenvolvida em termos de ensino, né? Exato. E é interessante porque a gente às vezes pega assim alguns materiais e é tão na verdade a gente é apegado a algumas formas de ensinar e alguns materiais que parece que você quer mudar e quando chega lá no teu estágio até faz alguma coisa diferente, quando vai para a sala de aula, opa, faz aquilo que, né, você criticava, inclusive. Tem algumas pesquisas e tem eu não estou com o livro aqui agora, tem um artigo do Demétrio, Gelizoikov, que ele mostra um resultado de pesquisa que é o seguinte, que apesar das disciplinas de ensino existirem, e é triste pensar isso, mas eu já vou colocar minha opinião sobre isso. Apesar das disciplinas de ensino nos cursos de física, os modelos pedagógicos que os formandos, futuros professores de física reproduzem, muitas vezes são modelos pedagógicos muito tradicionais e são aqueles que eles mesmos criticam. E daí ele coloca, mas por que isso? Bom, disciplinas de ensino, às vezes tem uma quantidade, agora que aumentou um pouco nos últimos anos, né, nas últimas reformulações dos cursos, mas elas são desvalorizadas dentro do curso, elas têm uma carga horária, tinham até então, até 2012, esse artigo é de 2012, tinha uma carga horária mais baixa. E acontece também que todos nós alunos, né, fomos alunos, a gente vive a experiência de ser professor ou aluno desde criança. Então, acaba que tem alguns modelos pedagógicos que a gente reproduz, inclusive, de quando era adolescente, estava na escola. A gente teve 3 aulas de física, né? Espero que sim, né? Que todos tenhamos 3 anos de física lá no ensino médio, depois do curso de graduação. E daí, toda a primeira aula de ensino, eu falo isso para os alunos, assim, olha, gente, eu estou aqui e tal, mas, infelizmente, vai acontecer isso. Aí eles olham como é que a professora está, inclusive, dizendo que essa disciplina aí não vai mudar nada na minha trajetória acadêmica, assim, não vou aprender nada, nenhuma resposta pronta. Não, resposta pronta não. A gente fica com mais dúvida do que antes. Só que a dúvida que move é a curiosidade, a dúvida, a vontade de fazer diferente, a insatisfação com aquele resultado, às vezes, medíocre, que às vezes a gente tem, né? A gente finge que ensina, o outro finge que aprende, e todo mundo sai feliz da história, né? Não, gente, a gente não quer isso. Eu sempre falo isso para os meus alunos e eles ficam, nossa, meu, que besteira, né, ela falar isso, eu imagino que faça isso na cabeça deles, né? Porque, claro, eu estou falando, olha, resultado de pesquisa. Agora vai depender da gente aqui, porque não é fácil tu provocar perturbações nos estilos de ensinar e aprender. Inclusive, um dos objetivos das disciplinas de ensino, que eu sempre proponho para os meus alunos, falo no primeiro dia e pergunto no último, vocês aprenderam alguma coisa nova aqui? Quer dizer, vocês estão satisfeitos com o que vocês aprenderam? Então, o objetivo sempre é sair da disciplina satisfeito intelectualmente com aquilo, né? Quer dizer, não, olha, talvez eu ainda não saiba fazer. Eu devo imaginar que você em evolução dos conceitos, que é um turbilhão de discussões, de conflitos científicos, e daí você pensa, não, mas eu não queria essa historinha, eu queria aquela historinha que era fácil de contar, né? Não, mas espera, tu quer fazer uma análise histórica adequada ou você quer reproduzir uma análise histórica anedótica, que é muito lindo, Arquimedes sair pelo lado correndo na rua, sei lá, né? Sim. Então, é um pouco isso, assim, a gente tenta, na disciplina de ensino, perturbar esses momentos, assim, mas nem sempre gera resultados positivos, né? Até porque a gente não tem como controlar. A gente espera que sim,
passar dos anos, os alunos, porque os alunos criticam os professores, né? Quer dizer, então que tipo de professor que eu quero ser? Pensem nisso. É verdade. Muito bom! Que jeito legal de ir finalizando. Queres adicionar mais alguma coisa, Gabriela? Não, é só isso. Só isso, agradecendo de novo para vocês, né? Parabenizar a coordenação por essa série de vídeos e tudo mais. E acho que a gente tem que buscar essas aproximações mesmo com os estudantes e dizer que as portas das salas dos gabinetes e agora os e-mails sempre estão disponíveis para vocês. Mandem e-mail, escrevam, procurem no Moodle, enfim. E trabalho tem, quem quiser participar dos projetos como voluntários, eu estou convidando, né? E posso falar mais. Tem vários canais de comunicação com os meus alunos, assim, que estão participando agora. A gente trabalha com gerenciamento de projeto no Trello, com perfil de Instagram. Então, tem para todos os gostos de atividades, desde produzir vídeo, ler texto, enfim, tudo. Ah, legal. Ó, viu? Então, qual que é o arroba de vocês no Instagram? Meninas na Ciência _UFSC. Tá, beleza. E então, viu? As pessoas que quiserem estar em contato já podem ver até um pouco do trabalho que vai começar a ter mais divulgações, né? Nunca acabou de ser lançado, né? Legal, então, Gabriela. Obrigada de verdade mais uma vez. Muito bom ouvir de novo. E é isso. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tá. Não achei, não. Depois tem que ver como é que fica na edição, porque aí o Zoom não grava com a maior potência que ele pode gravar, né? Meu Deus, com a melhor resolução. Resolução, obrigada, Con. Gente, depois, quando tu faz um print e bota o meu rosto na melhor posição em cima de mim, assim, da minha face, tu faz um movimento com a boca assim e só bota o áudio. Capaz? Eu não sei o que aconteceu, eu gravei errado e enfim, mas tá tudo bem? Tá tudo bem você? Tudo bem? Tudo bem também. Tá, então eu vou apresentar aqui. Tem que fazer palminhas, assim. Eu ainda não me acostumei com isso aqui, tá? Então tá, vamos lá. Um minuto, eu acho. Se eu falo muito por um minuto, eu já perco toda a lógica do que eu tô falando, se não tiver algo na minha frente. Mas como é que pode? Você tem que sair da zona de conforto, do slide, hein, Con? Pois é, exatamente. Tem que fazer isso. É que a gente fala demais, né? Não é. Não foi isso que eu falei. Então a gente pode voltar e a gente retoma assim e aí. Beleza. Então tá. Vamos dar aquela plaquete, né?